né? Claro. E Ô acontece Gilson, assim. eu tenho uma pergunta, cara. É porque, na verdade, eu acho que puxando mais o que o Igor falou, nesse Sim. sentido de, tipo, a gente que tá de fora, a gente não entende qual é a relação que a administração tem com a parte de futebol do clube. Eu acho que seria interessante tu explicar pra gente, Sim. que não sabe, Aham. pra todo mundo, que Uhum. como que funciona essa divisão. Tipo, se tem uma parte administrativa, se tem uma parte de futebol, se é tudo junto. Sim. Então, assim, é, como eu disse, como acontece em toda empresa, né, tem parte administrativa, tem parte financeira, tem parte jurídica, e qual é o produto que a empresa futebol produz? É o jogador, vamos dizer, Certo. né? O jogador é o produto que ela produz. E quais são os resultados que eles vão buscar? Vitórias e títulos. Então, aí vem esse, poxa, mas não é bem assim que acontece na indústria. A indústria acontece assim, você vai produzir um produto para aquele produto ser aplicado em determinado local e te trazer um resultado positivo. Então, olhando pela parte material da coisa, é assim que funciona. Certo. Só que diferente da indústria, que tu produz a peça, ali tu lida com pessoas. E pessoas, tu não pode tratar ela como objeto. Então, tem Sim. várias coisas que influenciam nesse produto pessoa. E a área administrativa, o que, que ela fazia? O que, que ela faz, no caso, no clube? Ela procura dar todo o suporte, dar todo o conforto, pode-se dizer, gerar todo o conforto para que o atleta entre em campo e desempenhe um bom papel dentro da partida e traga títulos para o clube. Um exemplo de como isso funciona, uma das atividades que eu coordenava era o caso gramado, o tratamento do gramado. E o gramado do Avaí, naquela ocasião, ele era considerado ele estava entre os 5 melhores do país. Nossa. Né? Era do Avaí, do Atlético Paranaense, do Grêmio, do Santos. Então, assim, era estádio referência. Certo. Então, assim, o carinho que o Avaí tinha até hoje, tem pelo gramado, vamos dizer, da Uhum. ressacada, é aquele conforto que a área administrativa ou as áreas de apoio, como a gente diz, né, dão para que o atleta desempenhe um bom papel dentro de uma partida de futebol. Tá? Então, Certo. esse era um dos papéis. Outro, restaurante. Restaurante, tu tem que produzir uma comida, não é a melhor comida, mas uma comida de qualidade, dentro de padrões estipulados por nutricionista, que tinha um nutricionista que trabalhava para o clube, para que ele não coma uma comida muito pesada, que venha trazer algum prejuízo, né? Numa hora de participar de uma partida, uma comida muito pesada, que eu digo, por exemplo, se você vai jogar amanhã, não é muito aconselhável você comer um churrasco hoje, Claro. que a gente sabe que a carne ela leva tempo para digerir. Então, o que tu vai Uhum. fazer? Dar a comida rica em carboidrato para que ele possa ter um desempenho melhor no dia seguinte, e aquelas coisas todas. Então, são tudo detalhezinhos assim que a gente trabalha e trabalhava para que o atleta tivesse um bom desempenho, vamos dizer. Né? Mas que Certo. fazem uma diferença tremenda, né, no fim. Faz. Então, assim, e dentro do que o Igor perguntou na questão administrativa, uma das coisas, assim, quando eu cheguei no Avaí, eu vi que havia, assim, muito, vamos dizer, choque entre áreas. O que seria esse choque entre áreas? É como se você pega um organograma, né? Então, no organograma, cada área tem a sua função específica. E as conversas devem ser feitas dentro de seus determinados níveis, falando Sim. administrativamente. E lá no Havaí tinha assim, o cara do futebol se metia no restaurante, o cara do restaurante se metia na segurança, quer dizer, parece que ninguém não tinha coordenação em área nenhuma. E uma das coisas que eu comecei a trabalhar, principalmente na minha equipe, era justamente isso. Que tinha pessoas que chegavam, eu vou lá no futebol resolver isso. Eu disse, não, quem é o gerente do futebol, isso é responsabilidade dele. Você pode levar ideia, a gente pode levar sugestão, agora a gente não pode resolver o problema dele, Claro. porque senão a gente está interferindo na área dele. Então, então essas questões administrativas que eu comecei principalmente a colocar na minha equipe, essa mudança de mudança assim de ser, vamos lá dentro, vamos dizer, né? Aí eles começaram a se segurar mais, assim, cada área cuida da sua. Não que eu esteja vendo um problema numa área, eu vou ficar quieto, fazer de conta que não esteja nada acontecendo. Eu vou alertar que está havendo um problema. Agora, eu não posso ir lá resolver o problema porque tem um gerente específico para resolver aquele problema lá dentro. Sim. Tá? Meio que manter E a a gente está posição de falando cada um, né? Sim. a posição de cada um. A gente está É. falando muito aqui no futebol, no profissional, mas tem a questão da base também, que a hora que vocês quiserem, pode a Certo. gente falar alguma coisa também. Claro.
Tá? Ô Gilson, só pra gente entender então, meio que tem vários gerentes, né? De Uhum. várias partes, né? A parte de futebol, a parte administrativa. Então, no caso, é, tu tinha um grupo de pessoas que tu trabalhava junto com eles, né? Na parte mais, como tu falou ali, Administ... da De apoio? administrativa. E Sim. aí tu, vamos dizer assim, tem um determinado problema que tá na tua área, né? Aí tu Uhum. vai repassar pro pessoal ali de gerência e vocês vão tentar resolver. Seria mais ou menos isso, assim? Porque assim, dentro da estrutura do clube tinha o presidente. Certo. Hoje eu não sei como é que está formada a estrutura, mas Não, não sei. tinha o presidente e 3 superintendentes. O Uhum. superintendente de negócio, o de administração e de futebol. E dentro de cada área, né, por exemplo, a administrativa, tinham 3 gerentes: o gerente de contabilidade, o gerente administrativo e o gerente de RH. Certo. Então, como eu digo, cada um desempenha a sua função. Dentro do futebol, aí tinha o gerente da base, tinha o gerente de futebol, então, e assim as áreas vão se dividindo. Para quê? Para que tu consiga fazer um trabalho melhor, mais consistente, tudo estando interligado, que traga como resultado o bom desempenho do atleta dentro de campo, né? Que é o produto final do clube de futebol. Claro. Então é Interessante. mais ou menos assim que funcionava.